Olá, tudo bom? Vamos falar um pouquinho hoje. Vamos lá para a nossa reflexão do dia. A reflexão do dia de hoje é estresse. O que é o estresse? Quando nós passamos por estresse, o que o estresse pode causar? Bom, situações estressantes podem ser correlacionadas a questões de trabalho, de rotina, nervosismo, vivências cotidianas que nos tiram e que desequilibram a química do nosso corpo, né? Por exemplo, quando a gente passa por um sufoco, né, um susto, né, um momento de desespero, né, é uma situação estressante. Toda a química do nosso corpo, ela muda naquele instante. E o nosso sistema, né, o nosso corpo físico, o nosso sistema orgânico, ele reconhece aquele instante com uma necessidade de ter que se defender, né? Geralmente o estresse está muito relacionado ao nosso cérebro primitivo, né? Da época em que os nossos ancestrais ainda viviam em cavernas, e eles eram presas de animais carnívoros. Então, assim, a espécie humana, ela deriva de animais que eram presas, né? E quando nós sofremos o estresse, as nossas glândulas suprarrenais, elas produzem um monte de hormônios para fazer com que nós fiquemos alertas, para que nós estejamos prontos para a batalha, para que nós estejamos prontos para enfrentar aquela dificuldade, aquele momento completamente distinto da nossa rotina. Então, como lidar com o estresse? O que fazer quando nós ficamos estressados? Bom, muitas vezes, quando nós nos estressamos, nós passamos por muitas dificuldades físico-químicas. Por exemplo, como que isso repercute na nossa vida? Dor de cabeça, insônia, ansiedade, depressão, impotência, falta de libido. Tudo isso são sintomas, são questões que são relacionadas ao estresse. Então o que nós podemos fazer para poder mitigar, para poder diminuir as condições de estresse? Isso tem a ver muitas vezes com uma rotina que a gente muda, uma mudança de rotina. Nós incorporarmos na nossa vida comportamentos que nos ajudem a manter a nossa consciência mais tranquila, a nossa consciência mais equilibrada. Por exemplo, momentos de lazer, né, ajuda a gente a equilibrar o nosso corpo, né? Meditação, boa alimentação, yoga, atividades que façam com que o nosso dia a dia ele se torne prazeroso. Na contraponta do estresse, né, está a questão da calmaria, está a questão do equilíbrio orgânico, físico e químico. O estresse ele pode comprometer a nossa saúde vascular, pode comprometer o nosso coração, compromete os nossos rins, ou seja, ele gera, né, uma tensão tão grande dentro do nosso sistema orgânico devido àquela situação que pode ser qualquer coisa, e ele intoxica o nosso organismo, né? E demora um bom tempo para que o nosso organismo ele se desfaça daqueles hormônios que foram liberados naquele momento específico que nos deixou estressado. Por isso é bom que a gente se perceba, porque assim, nós viveremos situações onde passaremos por estresse? Sim. Mas qual que é a diferença de uma pessoa que passa por uma experiência, né, estressante, e uma pessoa que passa pela experiência e permanece na experiência? É o tempo que ela demora para voltar para ela. É o tempo que nós demoramos para voltar para a gente. Muitas vezes, por exemplo,
nós temos uma rotina totalmente estressante. Se a minha rotina é completamente estressante, o que eu preciso fazer? Quais são as mudanças que eu preciso fazer na minha rotina para que a minha vida profissional, a minha vida comunitária ou a minha vida social, ela seja menos estressante? O que eu preciso fazer? Muitas vezes, pessoas que estão estudando, né, fazendo cursos e tendo que se dedicar demais, muitas e muitas horas estudando devido à carga horária, devido à pressão, né, de ter resultados naquilo que se propôs a estudar. Isso é muito complexo, porque as pessoas elas adoecem, nós adoecemos, o nosso corpo adoece, a nossa mente adoece, as nossas emoções adoecem. Tudo por causa das nossas rotinas completamente desalinhadas com as nossas realidades. Então, a gente tem que tentar, na medida das possibilidades, né? Na medida daquilo que a vida oferece, e aliviando esses momentos de estresse. Por exemplo, eu estou em um trabalho extremamente estressante, extremamente desgastante. O que é que eu faço? O que é que eu posso fazer para mudar essa realidade? Esse trabalho, ele realmente é necessário que eu esteja dentro dessa realidade por toda a minha vida para poder conquistar alguma coisa? Eu posso mudar alguma coisa nessa rotina de trabalho para que eu eu tenha a possibilidade, a oportunidade de ter uma vida um pouco mais saudável? O que é que eu posso fazer? Porque quer eu queira, quer não, quer eu aceite, quer não, as minhas experiências cotidianas dizem assim com muita precisão quanto tempo eu ainda vou viver, ou quanto tempo eu vou precisar, eu não precisarei visitar um médico, quanto tempo eu não precisarei utilizar medicamentos para poder controlar, né, esses momentos estressantes. Nós passamos por muitas coisas o tempo todo, tanto se nós formos pessoas adultas, trabalhadoras, ou as crianças hoje, inclusive, no mundo com essa velocidade que as coisas estão acontecendo, está acontecendo uma explosão de crianças passando por situações de depressão, de ansiedade, devido à cobrança social que existe em cima daquelas crianças, né? Antigamente as crianças, né, vamos falar assim, lá na minha época, lá na minha época, quando tudo era bom, era diferente, os meninos iam para a rua, ficava brincando o dia todo, não sei o quê. Bom, era importante, era, porém, os tempos mudaram, e com essas mudanças que vieram com a nossa sociedade, a mudança tecnológica que ocorreu, as crianças começaram a sofrer uma pressão muito grande, uma pressão inclusive exagerada, tanto que elas deixaram um pouco de ser crianças para poder vivenciar experiências de adultos, ou viver muito sob a expectativa da sociedade, a expectativa dos pais sobre aquilo que elas vão ser, aquilo que elas deixarão de ser, e a primeira coisa que elas deixam de ser é ser criança. Então, assim, hoje os consultórios, né, psicoterapêuticos, eles estão sendo muito, 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 muito visitados por crianças. Crianças com estresse, com ansiedade, crianças com obesidade, crianças, um alto índice de suicídio de crianças e adolescentes por causa desse alto índice de pressão que foram colocadas sobre as costas dessas pessoas, dessas futuras mulheres e futuros homens. Nós temos que trabalhar em nós, porque a sociedade ela sempre vai pedir mais, ela sempre vai querer mais. Uma coisa que a gente não pode esquecer é, antes da gente chegar aqui já existia trabalho, existia dinheiro, existia cobrança, existia ambição, existia ganância, existia sofrimento, existia tudo. A gente vai embora e vai continuar tendo tudo isso. A grande questão é o que eu posso fazer, o que eu posso fazer em relação à minha experiência, à minha realidade, para que eu possa transformar alguma coisa aqui, ou possa deixar alguma coisa aqui que não seja apenas
momentos de sofrimento, de cobrança e de tremendo sofrimento, né? Então nós, assim, temos que pensar, nós temos que olhar, nós temos que observar as nossas realidades e ver se no momento em que nós estamos encaixados, se nós estamos vivenciando a nossa vida, a nossa experiência de uma forma equilibrada, saudável, na medida do possível, de forma lúdica, porque o lúdico é extremamente importante. Nós temos que ter tempo para tudo. Nós precisamos ter tempo para estudar, nós precisamos ter tempo para trabalhar, nós precisamos ter tempo para descansar, nós precisamos ter tempo para sorrir, para dançar. Nós temos que ter tempo para tudo, porque o objetivo da vida é a experiência por ela mesma. E muitos de nós está perdendo essa experiência porque estão concentradas completamente nas necessidades de uma sociedade que não quer nem saber se a gente vai viver mais um dia, ou mais 10 anos, ou mais 100 anos. Ela quer resultado e quer para ontem. Nós vamos embora, a cobrança vai continuar, as dores vão continuar e a vida vai continuar. O que é que você está fazendo com o seu tempo? O que é que eu estou fazendo com o meu tempo? Isso é o que conta. Um forte abraço para todo mundo. Muito obrigada pelo tempo, pela reflexão de hoje. Estresse. Um forte abraço e até a próxima reflexão.